Boa noite. Vamos abrir nossas Bíblias, Salmo, capítulo ou Salmo 1. Salmo 1 diz assim: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor. Na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Santo Deus, mais uma vez estamos diante de Ti, ó Pai, para Te pedir auxílio, clareza, corações, Senhor, quebrantados para escutar a Tua palavra, ser moldado, mudado por ela, Senhor. Transforma o nosso viver através, Senhor, da Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, transforme as vidas, transforme a Tua igreja, que sejamos sal, luz, através, Senhor, daquilo que o Senhor começa em nós. Nos ajuda a entender a Tua palavra e praticá-la. Não sejamos apenas ouvintes, mas fervorosos e praticantes dela, Senhor. Nos abençoa, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Nós choramos. Amém. Quando estudamos música, ou ao escrever, ou tentar escrever uma sinfonia, lógico se percebe que é um desafio muito grande. Aqueles que começam a estudar música, seja um instrumento musical, seja a cantar ou participar de um coral, quando se depara no nível mais difícil de dificuldades, quando olhamos, é escrever uma grande e uma bela sinfonia. É o Monte Everest, então, da composição. Os desafios intelectuais, de inspiração, a engenharia mental disposta, colocada ali para empreender tal feito, não é para qualquer pessoa. Existe uma necessidade de se pensar em um tom, em um centro, se colocar esse centro dentro de uma estrutura que se repete, mas é bela, é sublime, e se colocar então entre tensões, movimentos que levam então à beleza. Deus, em sua soberania e em sua sabedoria, moveu vários homens para escrever uma grande sinfonia. Essa grande sinfonia, nós temos ela hoje ao olharmos o livro de Salmos. Movimentos são colocados aqui dentro de um tom, dentro de uma centralidade, mas com uma estrutura. O livro de Salmos, ele é um livro que é estruturado em 5 livros. Cada final do livro aparece uma doxologia. É assim que a gente entende que esse livro, então, foi estruturado para mostrar, para trazer, então, glória ao nome de Deus. Esses movimentos em que nós olhamos, aprendemos, percebemos, vão nos ensinar tanto lamentos como júbilos, tanto derrotas quanto vitórias, como o silêncio da morte e o pulsar da vida, como o peso do pecado e a leveza da salvação. O meu desejo é que, temos já estudado os Salmos, mas meu desejo é que começar uma série voltada especificamente para que nós possamos ter as nossas vidas, os nossos corações afinados pela palavra de Deus.
Que usemos então essa sinfonia como um modelo para o nosso viver. Eu quero viver, eu desejo viver de acordo com a sinfonia que Deus coloca para cada um de nós. Não a minha própria partitura, não a minha própria música, mas escutar, me deleitar naquilo que Deus coloca diante de nós. O Salmo capítulo 1, ou Salmo 1, melhor dizendo, porque os salmos eles são individuais. Cada salmo tem um começo, um meio e um fim. Mas eu entendo que o autor, aquele que organizou todos esses 150 salmos, ele teve um objetivo ao colocar o Salmo 1 onde ele está. Ele então coloca, como eu disse, como uma grande sinfonia, uma estrutura para que nós entendamos o tom de todo esse livro. Ele quer então nos apresentar uma tensão entre o ímpio e o bem-aventurado, o ímpio e o justo, mas eu coloquei aqui que ele nos apresenta então a harmonia e o caos. E como nós escolhemos, onde nós escolhemos estar, ou o que nós escolhemos tocar, é apresentado então aqui nesse salmo que coloca essa tensão. A estrutura que eu vou trabalhar com vocês, então ela estabelece então essa tensão. Eu não vou trabalhar só o bem-aventurado e depois trabalhar o ímpio, mas eu quero trabalhar o que o autor está colocando para nós, a tensão dos dois e como os dois eles decidem escolher por caminhos parecidos, mas totalmente antagônicos, em que alguns escolhem viver em harmonia com Deus e outros escolhem viver no caos, longe do Senhor, delimitando e revelando para nós quais são ou qual é o seu destino. Para aqueles que gostam de anotar, então a gente vai ter 3 pontos. O primeiro ponto, nós vamos olhar os tons evitados. Quais tons, quais notas musicais esses homens eles evitam. No segundo ponto, nós queremos olhar quais tons eles escolhem. Qual notas eles escolhem tocar dentro da sinfonia em que eles estão participando. E o terceiro ponto, a gente quer olhar clássicos eternos ou hits de morte. O autor, então, finaliza para nós, mostrando o destino de músicas e de vidas que podem ser clássicos eternos ou hits de morte. O texto é claro ao iniciar falando do bem-aventurado. Bem-aventurado é aquele. A palavra bem-aventurado, ou a tradução do bem-aventurado, ela pode vir de 2 palavras em hebraico. A primeira palavra, ela indica, quando ela aparece, o ato de ser abençoado. Pessoa que é abençoada. Ela pode ser traduzida assim. Não é o caso desse texto, dessa palavra aqui. O autor aqui não está usando a palavra para dizer que essa pessoa foi abençoada. A outra palavra, que é a palavra que nós temos aqui em hebraico, é aquele a que as pessoas olham e veem a vida dele e dizem, rapaz, aquela pessoa, ela é bem-aventurada. Cara, que vida fantástica. Essa pessoa tem uma vida abençoada, abençoadíssima por Deus. Ele é bem-aventurado. Agora, o grande desafio aqui da bem-aventurança é um desafio que eu tenho que falar para vocês. Existe um debate aqui para se entender se o bem-aventurado, ele é bem-aventurado porque ele faz o que faz, ele se torna bem-aventurado, então, porque à medida que ele segue um caminho, ele segue esse caminho, então a bem-aventurança, as bênçãos, então, vão sendo colocadas na vida dele. Ou a segunda forma de perceber a bem-aventurança, ou se ele faz o que faz porque ele é o que ele é. Como assim? Então, ele é bem-aventurado. Ele é, então, uma pessoa bem-aventurada, então ela segue o caminho da bem-aventurança. Eu entendo que o autor, o salmista, como eu disse, ao abrir a carta, ele está
ensinando para nós aquilo que já foi ensinado desde o Antigo Testamento na primeira parte do Antigo Testamento. Provavelmente Davi aqui escrevendo, ele quer iniciar os Salmos, lembra, como aquele que dá o tom, aquele em que você precisa confiar para entender todos os movimentos de Deus, seja movimentos de alegria, seja movimentos de tristeza, como viver dentro desses movimentos, e ainda ser bem-aventurado. Entendo então que a mente do autor está mais ligada ao pensamento de que aquele que vive uma vida de obediência, aquele que faz aquilo que Deus determinou, ele então vai ser bem-aventurado. E a consequência lógica vai ser as pessoas olharem para a vida deles e eles dizer: olha, essa pessoa é muito abençoada por Deus, mas é porque ela decidiu obedecer ao Senhor. E isso está baseado em alguns textos. Eu queria ler esses textos com vocês, para que vocês tivessem eles em sua mente, e para você perceber que é o eco do que Deus já tinha declarado para o povo de Israel, e Ele coloca então, hoje, através do Salmo 1, para nós também. Deuteronômio capítulo 3, é o primeiro texto então, em que Moisés, escrevendo ao povo de Israel, escrevendo e pregando novamente ao povo de Israel, ele vai escrever e vai falar o seguinte: Deuteronômio 3, versículo 31, diz assim: mas você, fica aqui comigo, Deus falando com Moisés, eu lhes direi todos os mandamentos. 3:31. Não? Deixa eu voltar lá. É o capítulo 5. Não ia dar certo não, 3, né? Então, capítulo 5, versículo 31, agora vai dar certo. Mas você fica aqui comigo, e eu lhes direi todos os mandamentos, estatutos e juízos que você lhes ensinará, para que os cumpram na terra que eu lhes darei, para que seja deles. Tenham cuidado de fazer como o Senhor, seu Deus, lhes ordenou. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Andem em todo o caminho que o Senhor, seu Deus, lhes ordenou, para que vocês vivam, para que tudo que lhes vá bem e para que se prolongue os seus dias na terra que irão possuir. Mas na frente, ainda em Deuteronômio, capítulo 28, passa aí algumas páginas, todo o capítulo vai indicar também essa realidade. Se vocês ouvirem, versículo 1, atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tenham cuidado de guardar todos os mandamentos que lhes ordeno. Versículo 3, versículo 4 vai dizer: benditos, benditos, bendito será. E aí no final do versículo 14 ele repete, finaliza: não se desviem de todas as palavras que hoje lhes ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servir. Moisés estabelece aquilo que Deus coloca: olha, você quer ser bem abençoado? A ação de Israel, vocês querem continuar sendo próspera? Façam a vontade do Senhor. Mais na frente, outro texto que muito conhecido de todos nós é Josué, capítulo 1, versículos 7 e 8, texto bastante conhecido. Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha um cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhes ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Então, entendo que a ideia do salmista é que à medida então que você obedece, à medida então que você cumpre
aquilo que Deus colocou para você. Então, independente dos momentos, independente dos movimentos que da sua vida, se de alegria, se de tristeza, se de perseguições, se de aflições, se de regozijo ou não, você será então próspero, você será então bem-aventurado. As pessoas vão dizer, essa pessoa, ela é diferente. Essa pessoa, ela vive de maneira diferente. Mas, quais tons o bem-aventurado, a pessoa que é bem-aventurada, ela evita? Quais tons aquela pessoa que vive, o ímpio que vive em caos, ele evita? Versículo então, repete, olhando para novamente lá o Salmo 1, a gente pode reler. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. O autor ele coloca o texto em progressão. A ideia de andar aqui é de escutar, é de prestar atenção, é de confiar. É aquele que primeiramente, antes mesmo de se assentar, antes mesmo de parar, ele é aquele que escuta, ele gosta de escutar o conselho dos ímpios. Ele gosta de saber, ele gosta de estar atualizado das filosofias, das novas tendências. Ele gosta de saber o que a rapaziada, os jovens, o mundo está colocando. É aquele que está atento, ele anda, ele presta atenção, ele escuta o que o mundo coloca. A ideia de deter aqui, depois de escutar, a segunda caminhada, ou de maneira progressiva, ele então imita. Ele de tanto escutar, ele de tanto então ver o que os conselhos dos ímpios estão colocando, ele começa a ser um imitador. Ele começa a imitar a vida dos pecadores. Aquele que ele não deveria se relacionar, aquele que ele não deveria imitar, ele já deixa de buscar a vontade do Senhor, de imitar ao Senhor, ele começa então a imitar, a permanecer, a se deter no mesmo caminho que os pecadores. O caminho que ele deveria evitar é o caminho agora que ele começa a viver e se comportar. O último estado então dessa progressão é um estado então de paralisia. Mas pior do que a paralisia, ele se assenta para aprovar, para defender os escarnecedores, os zombadores. Agora ele não é aquele que só escutava e tentando entender o que eles estavam colocando, talvez entendendo assim, rapaz, talvez o que eles estão colocando é bom, né? Talvez faz sentido, é o que o mundo diz. Depois ele começa a imitar, a fazer parecido. Agora não, ele está defendendo aqueles que zombam. Ele passou a ser uma pessoa que é contra o que a palavra de Deus ensina. Ele se coloca contra o que as Escrituras dizem. Esses são os tons que o bem-aventurado ele deve evitar. Ele deve ter cuidado, muito cuidado. Ele não quer tocar, ele não quer buscar andar, se deter, permanecer, defender os pecadores. Dentro dessa progressão, é claro aqui que uma das formas muito claras de se evitar os tons errados é evitar as pessoas erradas. É evitar os ímpios, os pecadores e os zombadores. Não no aspecto, lembra aqui que não estamos falando de proclamação do Evangelho, estamos falando aqui de imitar, de buscar conhecimento onde não se deveria buscar. Evitar a dissonância do mundo e buscar a harmonia que vem da palavra de Deus. Era algo que ele queria que fosse muito claro na vida daqueles que estivessem escutando o Salmo. É algo que eles estivessem buscando ao ler os Salmos, áreas da vida que precisam ser evitadas. Talvez
conselhos que os ímpios colocam, motivações que eles abraçam, caminhos que eles seguem, áreas que deveriam ser evitadas. Mas dentro da tensão, versículo 4, vão dizer que os ímpios não são assim. Os ímpios são diferentes. Os ímpios, então, o que é que os ímpios fazem? O texto ele não vai falar, mas de maneira implícita nós podemos dizer que eles evitam. Mas o que é que eles evitam? Eles evitam fazer a vontade de Deus. Aquele que vive no caos dos seus relacionamentos, no caos da vida longe do Senhor, é porque ele acha que pode viver sem Deus. O Salmo 14, mais na frente, versículo 1, vai dizer: diz o insensato no seu coração, não há Deus, são corruptos e praticam abominação, já não há quem faça o bem. O Salmo depois já indica isso também, versículos 1 e 3, Salmo 2. Porque se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Eles querem viver a sua vida do seu jeito. É aqueles que querem viver no caos, sem entender e sem viver dentro da harmonia de Deus. Pessoas que querem viver assim, elas estão vivendo como ímpios. Estão vivendo longe do padrão de Deus. Querendo viver e escrever a sua própria história, a sua própria partitura, achando que são os regentes de suas próprias vidas. Essa não é a realidade. São, porém, como palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Em Provérbios 1 e 7, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Uma vida de caos, uma vida em que aqueles que escutam a palavra, mas eles a rejeitam, e que eles têm já estabelecida a forma de como viver. É por isso que quando vêm as dificuldades, as aflições, não há esperança. É por isso que quando vêm os sofrimentos, não há vitória. Não há busca onde realmente se colocar a esperança para a mudança verdadeira. Além de tons evitados, o Salmo ainda continua nos apresentando, então, quais seriam tons que eles tocam? Quais seriam tons, então, que eles escolhem? E por que eles escolhem? Eles escolhem porque o seu coração está voltado para aquele tipo de música, se assim podemos colocar. No verso 2 diz assim: pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O prazer, então, o bem-aventurado tem prazer na lei do Senhor. E é interessante aqui que a ideia do autor é que, à medida então que ele estuda a palavra do Senhor, a lei do Senhor, a instrução do Senhor, lembra, nos Salmos, muitas vezes a palavra de Deus vai ser referida como lei do Senhor. Mas a maioria das vezes, então, que você lê essa palavra, ou ver essa palavra, lembra de instrução. Deus, ele está instruindo o seu povo. Então, a melhor forma, talvez, de nós traduzirmos aqui seria: o seu prazer está na instrução do Senhor. O seu prazer está naquilo que Deus ensina. De modo então que, à medida que ele estuda, à medida que ele busca instrução na palavra, ele aumenta a sua satisfação. Vamos ver de maneira melhor. Olha o versículo 2 no início. O seu prazer, a sua satisfação é a instrução.
Nessa instrução, na sua lei, ele medita, ele pensa, ele pratica, ele busca dia e noite, gerando assim mais o que? Satisfação. Essa satisfação vai fazer com que ele busque mais instrução. Essa instrução vai fazer com que ele medite de dia e de noite. Isso vai fazer com que ele busque mais e mais e mais. É um ciclo que traz então o verdadeiro prazer na palavra do Senhor. Aqui em nossa igreja, através do AIU Música, nós podemos apreciar todo semestre um recital aqui para os nossos alunos que têm aprendido a tocar, a cantar. Muitos então vêm para o recital para apreciar, ver o seu filho tocando, ver um irmão da igreja que está aprendendo. Mas a grande realidade é que a motivação, às vezes, ela é boa, mas aquele que está estudando, aquele que está aprendendo, ele vem muito mais motivado. Ele está envolvido com aquilo. E porque ele está envolvido com aquilo, o seu prazer é maior, é melhor. A sua apreciação é diferenciada. Porque ele sabe como é difícil. Como às vezes é difícil, aprender a tocar um violão. Como é difícil aprender, então, o ritmo da bateria. Como é difícil, E então isso o leva a ter uma apreciação melhor. Falando de outra coisa, eu tenho tentado aprender a surfar. Não sei se eu vou conseguir, não. Mas é interessante, eu nunca fui uma pessoa, eu estou mudando nesse sentido, que apreciava muito praia. E moramos no litoral, Não apreciava muito a praia. Mas peguei a ideia de tentar aprender a surfar. Então, à medida que eu estou aprendendo a surfar, ou melhor, estou aprendendo, está bem longe, mas eu tenho começado a apreciar mais. Esse apreciar me leva a aprender, me leva a praticar. E à medida que eu pratico, que eu estudo mais sobre aquilo, que eu vejo qual é a melhor prancha, que eu entendo que eu tenho que entender onda, pensei que onda tudo era onda, mas tem tipos de onda. Então isso vai me levando a apreciar mais o esporte, a apreciar mais aquilo que eu estou fazendo e a querer praticar mais, para que a apreciação se torne maior, para que o aprendizado seja mais claro. Essa é a ideia do autor. O autor está dizendo que à medida então que você tem um coração que aprecia, que você inicia o processo de maneira correta, e aí você busca a instrução, e você medita nessa instrução, é aquilo que está na sua mente, constantemente, você vai crescendo em satisfação na leitura da palavra. Não sei quantos iniciaram a leitura anual. Não sei quantos iniciaram por os motivos corretos. Talvez você iniciou porque o pastor que você gosta iniciou. Talvez você iniciou porque o seu pai mandou. Talvez você iniciou com medo. Rapaz, se eu não colocar aqui meu nome, tem tanta gente, lá. A grande questão aqui é que apreciar a palavra de Deus é algo que você pode orar e pedir ao Senhor. Mas é interessante que o seu coração, o coração do salmista que quer ensinar que isso é algo que se aprende e que se precisa ter para se viver uma vida de bem-aventurança. É impressionante, irmãos, quantos textos ele vai colocar para nós, mostrando que a palavra de Deus deveria ser mais prazerosa para nós do que o alimento. Salmo 119, 103, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel à minha boca.
Como eu deveria apreciar mais a palavra do Senhor do que o sono, do que o descanso. Salmo 119, 147. Antecipei-me ao amanhecer e clamei e esperei nas tuas palavras. Os meus olhos se anteciparam às vigílias da noite, para que eu pudesse meditar nas tuas palavras. Mais do que as riquezas, Salmo 110, 19 e 10, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o gotejar dos favos. A palavra do Senhor para o salmista era mais importante do que alimento, riquezas, moradia. Era o refúgio para eles em suas aflições, era a luta contra as calúnias e fofocas. O seu coração se alimentava constantemente e se satisfazia na palavra do Senhor. E essa palavra trazia para ele satisfação, porque ele buscava instrução, porque ele meditava dia e noite. Dia e noite. A palavra meditar aqui muitas vezes pode ser traduzida como ruminar. É aquilo que alguns animais fazem porque eles precisam fazer. Uma vaca, ela precisa comer o máximo de pasto possível. Foi criada assim, né? Porque ela não sabe se ela vai comer mais depois. Então ela come o mais rápido possível e à noite ela rumina. Então à noite ela vai então mastigar realmente. A ideia aqui então é passar o tempo com a palavra de Deus em sua mente. Na mente, era isso que o salmista fazia, ter o seu coração satisfeito na palavra, à medida que ele colocava as verdades da palavra em sua frente, moldando os seus pensamentos, moldando o seu fazer e o seu sentir. Quais são os desejos dos ímpios? Quais tons eles escolhem? Como eles se comportam? Eles fazem escolhas, e eles fazem escolhas exatamente porque o seu coração é inclinado ao mal. É inclinado novamente para o deleite da sua satisfação, o deleite da sua própria vontade. No Salmo 10, versículo 3, diz assim: pois o ímpio se gloria da cobiça de sua alma. O avarezo maldiz e despreza o Senhor. O capítulo 36, versículo 4, diz: no seu leito planeja a maldade, detém-se em caminho que não é bom. O ímpio, na sua arrogância, não busca a Deus. Todas as suas cogitações são: não há Deus. Os seus desejos, as suas vontades são vontades relacionadas à carne. Suas vontades, os seus prazeres têm que ser satisfeitos. E para que sejam satisfeitos, ele precisa se colocar contra Deus. Ou ele precisa dizer que Deus não existe, como o salmista vai colocar várias vezes diante de nós. Enquanto um escolhe tons que estão relacionados então ao prazer de ter a instrução do Senhor, outro tem escolhido de maneira clara tons que estão relacionados ao seu coração, orgulho, a vaidades, a pensamentos, desejos que não condizem com o que Deus deseja para o seu povo. Desejos, então, que não levam à vida, mas levam à morte. Diante disso, no final, o texto vai nos indicar que aqueles que seguem bons tons, evitam certos tons, podem ser clássicos eternos, ou podem estar vivendo como hits de morte. No versículo 3 diz assim: ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas,
que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Versículo 6, pois o Senhor conhece o caminho dos justos. A figura da árvore, ela muitas vezes vai ser retratada, tanto aqui, como em outros textos do Antigo Testamento e do Novo Testamento. O que chama a atenção aqui agora, é por isso que existe aquele debate que eu falei no início, de o abençoado, ele é abençoado pelo aquilo que ele faz, ou o bem-aventurado, ele já é bem-aventurado, então sua vida é de bem-aventurança, ele segue aquilo que ele é. O autor, então, ele coloca para nós, não mais aquilo que ele está fazendo, mas prioritariamente aquilo que alguém fez por ele. Ele é como a árvore que foi plantada. Ele não é uma semente que cresceu em um determinado solo. Não, a ideia do autor é que ele foi transposto, ele foi colocado em um lugar propício, num lugar bom, num lugar maravilhoso. Não existe lugar melhor do que estar ali, próximo a uma corrente de águas. A ideia então é que o autor quer nos ensinar também, é que o bem-aventurado ele não vive só por aquilo que ele faz, porque a vida e tudo que existe vem de Deus. E é o Senhor que nos coloca nas situações e coloca o salmista na melhor situação possível. A palavra, este rio, vem de Deus, não vem dele mesmo. O local, a permanência vem do Senhor para ele. As bênçãos vêm de Deus. Então, por mais que Deus coloque para nós, diante do salmista, condições para ser bem-aventurado, coisas para evitar, coisas para fazer, no final das contas, ele é uma árvore que ela foi plantada, foi Deus que fez. E é Deus que nutre ele, através de sua palavra. Pois o Senhor conhece. Pois o Senhor é que estabeleceu o caminho dos justos. Essa é a ideia. E à medida então que ele permanece nesta palavra, permanece na nutrição desta palavra, ele vai ser frutífero e ele vai ser bem-sucedido. Assim como Josué foi, assim como Moisés foi, dito para eles, à medida que vocês se alimentarem dessa palavra, não desviarem nem para a direita nem para a esquerda, lembra, eu tenho dado para vocês um tesouro precioso, a minha palavra, para que você, para que nós possamos ser homens e mulheres que dão frutos, que não tem uma folhagem que murcha e que acima de tudo somos bem-sucedidos. Sucedidos naquilo que Deus quer que nós façamos. Ser bem-sucedido aqui não é ser próspero financeiramente, necessariamente, mas ser bem-sucedido dentro daquilo que se coloca diante do saltério, daquilo que coloca-se diante de viver a sinfonia que Deus quer que vivamos. É o contraponto do texto. Os ímpios não são assim, não são prósperos. E aqui ele está querendo apontar tanto a falta de um solo diante da falta da ação divina sobre a vida deles, de abençoá-los, como também do aspecto de que eles não têm raízes profundas, são como palha, não tem valor nenhum nesse sentido. E eles não prevalecerão no juízo, serão e estarão condenados pelas escolhas que eles fizeram. Eu creio que um dos textos que mais figuram e que retratam o Salmo é Jeremias 17. Eu queria ler esse texto com vocês porque Jeremias, eu creio, olhando para o Salmo 1, ele
nos ensina a aplicar de maneira muito óbvia o que ele estava vendo no destino de todos aqueles que estão diante do Senhor. Jeremias 17, a partir do versículo 5, diz assim: assim diz o Senhor: maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço, e cujo coração se desvia do Senhor. Porque ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito aquele que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes. E no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar frutos. É interessante, né? Jeremias ele vai colocar aqui: bendito é aquele que tem o seu coração satisfeito na instrução. Aqui ele então, o paralelo é, em vez, não só satisfaz, ele confia no Senhor. Ele não só medita, ele tem esperança no Senhor. A sua busca por instrução o leva então, na meditação do dia a dia, a confiar e a ter mais esperança no Senhor. Diferente do ímpio, diferente daquele que está achando que vai viver uma vida boa, do seu jeito, na sua vontade. Maldito é aquele que confia no ser humano. Maldito é aquele que confia em si mesmo. Essa é a mesma ideia. Que faz da carne mortal o seu braço. A sua confiança é o seu braço. E o seu coração se desvia do Senhor. Enquanto então olhamos para esse texto rápido, o Salmo 1 que se abre para nós, para olharmos o restante dessa sinfonia do Senhor, o que podemos aprender com ele? Que tom ele quer que nós sigamos, né? Ou que tom ele quer que nós evitemos? Eu quero perguntar para você se você tem seguido o conselho dos ímpios. Para que Deus existe para você? O que é que você acha? Deus existe apenas para realizar seus sonhos, aumentar sua autoestima, fazer a sua vontade? Você gosta de escutar sermões que falam daquilo que você concorda, daquilo que você acha que é certo? Você gosta de vir então para a igreja para se sentir bem, não para saber o que Deus quer que você deixe de fazer? Será que você tem já escutado que você precisa seguir o seu coração? Será que é a sua verdade é isso que importa? Saiba que você tem, com certeza, já escutado e provavelmente caminhado muito com os ímpios. Quais são os seus conselhos? A quem que você busca para educar os seus filhos? Quem é que indica como seus filhos devem ser educados, como a sua casa deve ser liderada? Será que é o mundo, as filosofias do mundo? Será que quem é que tem feito isso? Muitos têm se colocado a escutar mais certos profissionais, certas pessoas, certos influencers, do que a própria palavra de Deus. Eles têm então deixado, em vez de evitar a influência, esses tons, eles pelo contrário, eles procuram viver e abraçar aquilo que eles deveriam evitar.
Ou será que você tem permanecido no caminho dos pecadores? Será que você tem estacionado, imitado aquilo que você deveria deixar de imitar? Será que você vive a cultura do descarte? Aquela pessoa, aquele irmão, aquele amigo, ele é importante para mim enquanto ele é funcional. Quando ele não é mais funcional, eu não preciso mais falar com ele, eu não preciso estar mais perto dele. O mundo é assim, pense em ganha-ganha. Se ele está ganhando, eu estou ganhando, a gente continua amigo. Se não está dando mais certo, se eu não estou ganhando nada naquela amizade, eu vou pegar o beco, eu vou deixar para lá. Não existe uma relação e um olhar de buscar o que a palavra de Deus diz, de amar sacrificialmente, de entender, como Filipenses vai dizer, colocar as pessoas acima. Não, ele vive no caminho dos pecadores, ele imita os pecadores, é a forma como ele sabe viver. Será que é a forma como você tem vivido? Será que você vive dentro do seu trabalho, dentro da igreja, a ética do sucesso a qualquer custo? Sabendo que, dependendo do negócio, o que é que custa contar uma mentirinha branca? O que é que custa omitir? Eu não estou mentindo, eu estou omitindo. E eu começo então a escutar o que o mundo diz e agora a viver como o mundo vive. De modo que a busca pelos prazeres também se colocam diante daqueles que deveriam evitar os prazeres. Será que você tem se assentado na roda dos zombadores? Imitado eles ou até defendido eles? Falar de política da igreja é muito difícil. É impressionante, né? Como muitos defendem, seja de esquerda, seja de direita, parece que existe um movimento idólatra no coração das pessoas. Não se preocupa com a argumentação, se é bíblica, se não é bíblica. A grande questão é se eu defendo. E as pessoas estão defendendo, às vezes, zombadores da palavra de Deus. Isso é, com certeza, se assentar na roda para defender aquilo que Deus não chamou você para defender. Com certeza, às vezes é difícil de se falar sobre alguns assuntos, não por causa do assunto, porque às vezes ele está retratado na palavra de Deus, mas pelo coração das pessoas idólatras, um coração que agora já se acostumou a viver como um zombador. Isso é triste e perigoso para você, meu irmão. Se defende mais um lado político do que a palavra de Deus. Será que você tem se tornado então um cristão que advoga de figuras, de movimentos, zombando abertamente de outros? Temos que ter cuidado, irmãos. Precisamos evitar para sermos bem-aventurados diante do Senhor. Eu quero falar uma coisa para vocês, né? Eu sei que no Antigo Testamento, a lei ela determinava de maneira clara, e isso também vale para nós. À medida que eu obedeço ao Senhor, com certeza eu serei mais abençoado. Mas o Novo Testamento ela traz uma nova informação, uma informação precisa e extremamente importante. Paulo, em Efésios capítulo 1, 2, 3, ele vai dizer que nós somos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais. Aqueles que estão em Cristo, eles receberam bênçãos espirituais. Eles deixaram a morte para estar agora em vida. Pela graça somos salvos, não mediante a fé, isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, criados para fazer boas obras, as quais ele preparou para que andássemos nelas. Por ser abençoado,
eu devo andar em obediência. Para o cristão não é opção, é aquilo que eu sou, determina o que eu devo fazer. É por isso que no texto de Efésios capítulo 4, versículo 17 ao 19, ele vai dizer: por isso, vocês não devem mais andar como gentios. E se você pegar lá, parece que a mesma estrutura, a mesma ideia, na vaidade, evita a vaidade dos seus próprios pensamentos, evita viver de maneira obscurecida, evita ter uma dureza de coração. Não é a atitude, não é o caminho daquele que é cristão. No versículo 20 ele vai colocar: se é que vocês são cristãos. Diferente então daquele que olhava a lei, ele buscava a lei esperando o seu Redentor para que ele fizesse tudo aquilo que a lei determinava, porque ele não fazia, ele não podia fazer. Cristo, ele veio, ele cumpriu a lei e ele nos deu bênção, condição, poder necessário para viver a vida que ele quer que nós vivamos. Eu posso dizer, entre aspas, que o crente do Antigo Testamento, ele poderia ter uma desculpa. Mas eu posso dizer com toda a certeza que você, que se diz crente, não tem desculpa para viver aquilo que Deus quer que você viva. Não tem. O cristão, ele não tem desculpa para viver de acordo com a vontade do Senhor, porque ele já é bem-aventurado do Senhor, recebendo todas as bênçãos espirituais, tudo que é necessário, tudo, a salvação em Cristo Jesus, a herança, a adoção, justificação, santificação, o selo do Espírito Santo, tudo isso foi dado para nós. É por isso, irmãos, que é estranho viver uma igreja sem unidade. Capítulo 4. Vocês foram unidos em Cristo Jesus. Eu quebrei a parede de separação. Como existe falta de relacionamento entre vocês? Há um só Deus, há um só Espírito, há um só Senhor, há um só corpo. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela foi abençoada para viver de acordo com a vontade dEle. Aqueles que não vivem de acordo com a vontade dEle, que vivem em rebeldia, com um tom de caos, deve avaliar: será que você está na fé? É a realidade, é o versículo 20 do capítulo 4. É por isso que talvez muitos que nós estamos esperando dar frutos, muitos que nós esperamos que sejam frondosos, nunca serão, porque nunca foram plantados ou replantados perto da árvore da vida, ou melhor, das águas da vida da palavra de Deus. A situação é importante, séria, mas com esperança. A palavra de Deus, ela vem para dar esperança, porque mesmo ainda dentro dessa situação, talvez você enganado, vivendo de maneira enganada, você pode então buscar essa bem-aventurança para você agora. Viver de forma como Deus quer que você viva, com o poder que Ele já derramou sobre nós através do Espírito Santo. Não se engane, o seu ciclo de prazer só vai mudar se você buscar as bênçãos verdadeiras que vêm do Senhor. Porque muitos estão buscando riquezas, status, likes, prazeres em comida, prazeres em descanso, em beleza, amizades, reputação. Poucos procuram o prazer verdadeiro na palavra do Senhor, e provavelmente eles vivem assim porque eles nunca foram transformados. É triste pensar que muitas vezes é mais gostoso, ou melhor, se sentar diante da TV e maratonar uma série, do que se sentar diante da palavra do Senhor e buscar instrução nela. É impressionante perceber como é mais fácil gravar um vídeo para o TikTok, para o YouTube,
para o Instagram, do que buscar estudar a palavra do Senhor, para ter prazer na sua instrução e meditar nela. É impressionante como nós gastamos o nosso tempo naquilo que dá prazer para nós, mas olha se os teus prazeres, irmãos, são prazeres que levam você para perto do Senhor. Em Pedro, 1 Pedro 2, 1-2, diz assim: portanto abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. É impressionante às vezes que pessoas chegam para nós, querem ser tratadas como adultos, querem ser tratadas como pessoas maduras, mas na realidade são como crianças. Mas minha preocupação ainda continua. Ser criança ainda é bom, porque ainda garante que você está dentro da família de Deus. Mas a grande questão é que às vezes não temos nem crianças. Temos pessoas ali que precisam do Evangelho ainda, que talvez precisem encontrar Cristo de maneira verdadeira, para que assim possam evitar, tirar toda essa maldade, engano, hipocrisia, inveja, e aí viver como filho do Senhor. Irmão, baixe sua cabeça, pense. Qual o destino que sua vida está tocando? Em harmonia ou em caos? Para onde você está direcionando suas escolhas? Peça ao Senhor por esse prazer na sua palavra. Essa satisfação que vem da instrução da palavra. Peça perdão, porque realmente, irmãos, muitas vezes, quanto tempo? Em séries, em livros, em filmes, em esportes, em trabalho, em dinheiro, colocamos nossa satisfação e não no Senhor. Peça ao Senhor para que nossa igreja, porque já é, aqueles que são filhos do Senhor abençoados, que vivamos então de modo digno daquilo que nós recebemos em Cristo. Possamos viver em unidade, em santidade, em amor, como filhos da luz, vivendo a verdade. Homens que amam de maneira sacrificial, mulheres que se submetem em amor, filhos que obedecem, pais que disciplinam, lutando sempre o bom combate para a glória do Senhor. Santo Deus, nos afina, Senhor, através da Tua palavra. Que a nossa alma, Senhor, seja levada, moldada, conforme, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Que os Teus filhos, que já receberam, Senhor, bênçãos preciosas, por causa da adoção, por causa de quem Tu és, por causa do selo que garante, Senhor, todas essas bênçãos. O Teu Santo Espírito habita em nós. E se habita em nós, que vivamos como bem-aventurados. Ó Senhor, nos perdoa, porque muitas vezes o nosso coração está longe de Ti. Desejamos mais os nossos prazeres, os nossos desejos carnais do que estar contigo, falar contigo, andar contigo, Senhor.
Quantos talvez, Senhor, estão vivendo de maneira rebelde, longe do padrão que o Senhor quer, padrão esse, alto com certeza, mas não longe, porque o Senhor está conosco. Ó Senhor, nos ajuda a manifestar fruto que vem da parte do Teu Santo Espírito, que Tua igreja viva em amor, em paciência, em bondade, fidelidade, com domínio próprio, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a manifestar nesta vida. Nos ajuda a entender a Tua palavra e praticá-la. Mais uma vez, Senhor, te agradecemos por ela, porque ela é como espelho que revela, Senhor, os nossos corações. Ó Senhor, despedaça corações duros, e que se eles precisam ser transformados, transforma, Senhor, aqueles. Ainda há esperança de mudança em Cristo Jesus. Nós te oramos e nós te pedimos. Amém.